Após anos de luto, homem encontra sua esposa falecida com outro. A verdade que descobre é chocante. A vida de Ethan se dividia em duas partes, antes e depois de Laura. Ela fora mais do que sua esposa, era sua companheira de alma, a pessoa que transformará seus dias e preencheria sua existência de forma encantadora. Mas a morte dela, súbita e devastadora, arrancara dele não apenas um amor profundo, mas também a paz que jamais imaginara perder. Os dias se tornaram vazios e as noites, intermináveis, com um silêncio que parecia gritar cada vez mais alto a ausência dela. Ethan, durante esses anos, vivera em um estado de desolação profunda, uma tristeza de partir o coração, onde cada lembrança era tanto uma dádiva quanto uma maldição. Apesar de tudo, Ethan tentava seguir adiante, mesmo com o coração esmagado pela dor. Amigos e familiares incentivavam-no a encontrar novos caminhos, mas ele só conseguia ver um vazio sem fim. Cada dia parecia arrastar-se, e embora tentasse reencontrar algum sentido, a imagem de Laura se tornava ainda mais forte. Era como se o espírito dela estivesse sempre presente, tornando qualquer tentativa de recomeço em algo comovente, mas dolorosamente inacreditável. Em Austin, no Texas, onde ambos haviam compartilhado tantas memórias, Ethan sentia que todos os lugares guardavam um pedaço dela, o que tornava cada esquina um lembrete pungente do que perdera. Naquela manhã, depois de muito relutar, ele decidiu revisitar o parque que os dois frequentavam. Havia algo de inspirador naquele lugar, uma energia que em outros tempos, fora sinônimo de felicidade e esperança. Mesmo depois de 4 anos, Ethan ainda procurava por sinais dela em cada folha, em cada brisa que cruzava o parque. Ele caminhava lentamente, quase como um fantasma, perdido em pensamentos e memórias inesquecíveis. Parecia impossível que algo tão belo como o amor que compartilhavam pudesse ter se dissolvido em nada. Mas então, como em uma visão chocante e surpreendente, ele viu uma mulher ao longe. A silhueta, o modo como ela ajeitava o cabelo, a risada, era Laura. Ethan parou, o coração batendo descompassado, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. Sentiu um arrepio profundo, uma sensação que misturava esperança e terror, como se o mundo ao redor tivesse parado em uma fotografia surreal. Cada parte dele queria correr para ela, mas uma parte de sua mente dizia que era impossível. A mulher parecia feliz, sorrindo enquanto conversava com um homem ao seu lado. Ethan sentiu uma pontada de ciúme, mas era impossível deixar o choque inicial dissipar-se. Seria ela? Ou sua mente exausta de tanto luto, estaria pregando uma peça cruel? Tudo nele gritava que precisava descobrir a verdade, mesmo que fosse algo doloroso e transformador. A ideia de que Laura estivesse viva era ao mesmo tempo uma esperança e um golpe profundo no coração já machucado de Ethan. Decidido a se aproximar, ele caminhou hesitante, sentindo-se como se cada passo fosse uma eternidade. A dúvida e a necessidade de respostas tornaram-se uma força maior que qualquer medo. Ele sabia que esse encontro seria um divisor de águas, mas, naquele momento, o mundo de Ethan estava resumido a um único pensamento: Laura, sua Laura, estaria realmente viva? A poucos passos de distância, Ethan mal conseguia respirar. O rosto da mulher que ele julgara perdida para sempre estava ali, a centímetros de seu alcance, e cada traço era inegavelmente familiar. O modo como ela ajeitava o cabelo, o brilho suave de seus olhos, tudo nele gritava que aquela era Laura. Era inacreditável. A cena tinha uma beleza chocante e uma dor igualmente profunda, uma mistura de encanto e devastação que o fazia questionar a própria sanidade. Ele esperava se aproximar com calma, mas a urgência em seu peito o impulsionou para a frente, incapaz de esperar um segundo a mais para confirmar o que seu coração já sabia. Quando ele disse seu nome em voz baixa, Laura se virou lentamente, e o olhar que lançaram um ao outro foi carregado de uma intensidade que beirava o insuportável. Por um instante, ele viu nos olhos dela o reflexo da surpresa, talvez até uma sombra de reconhecimento. Mas o sorriso que ela esboçou foi frio, quase calculado, e em sua expressão havia um vazio incompreensível, um abismo que distorcia a lembrança que Ethan guardava dela. Ela murmurou: "Desculpe",
acho que está me confundindo com outra pessoa. Cada palavra foi como uma lâmina em seu coração, partindo-o com uma precisão devastadora. Ethan tentou insistir, a voz trêmula e o olhar suplicante, mas ela desviou o olhar, como se ele fosse um estranho. Laura, por favor, ele implorou, mas ela apenas balançou a cabeça, ainda sustentando a postura de alguém que não tinha ideia de quem ele era. A comovente recusa de Laura o deixou atordoado, mas a dor aumentou quando o homem ao lado dela, Lucas, colocou uma mão protetora em seu ombro, murmurando algo suavemente. A forma como ele a tocava, com intimidade e cuidado, era algo que Ethan jamais esperaria ver. O mundo de Ethan parecia desmoronar enquanto Lucas o encarava, com uma expressão de alerta. Você deve estar enganado, amigo, disse Lucas, em um tom que sugeria que Ethan deveria recuar. Ethan sentiu uma onda de ciúme e indignação, um sentimento esmagador ao ver o lugar que um dia fora dele agora ocupado por outro. O que mais partia seu coração era ver que Laura permitia isso, que ela não demonstrava nenhum fragmento da emoção que ele ainda carregava como uma marca viva. Sentindo-se humilhado e incrédulo, Ethan deu alguns passos para trás. Ele mal conseguia processar o que acabara de acontecer. Laura parecia ter voltado do mundo dos mortos apenas para rejeitá-lo de uma forma que ele jamais imaginara. Cada segundo que passava aumentava a angústia que corroía seu peito, deixando apenas uma ferida aberta, crua, de uma profundidade inimaginável. Mas ele sabia, no fundo, que aquilo não era uma coincidência. Alguma coisa estava errada, algo que ele precisava descobrir a qualquer custo. Com os olhos ainda fixos em Laura e Lucas, Ethan tomou a decisão que mudaria tudo. Ele iria até o fim para descobrir a verdade, por mais dolorosa ou chocante que ela fosse. A noite não trouxe alívio algum para Ethan. O rosto de Laura, sua expressão fria e distante, repetia-se incessantemente em sua mente. Era uma visão comovente e profundamente perturbadora, uma imagem que o impedia de descansar, reabrindo feridas que ele julgava já cicatrizadas. A cada detalhe que rememorava, a necessidade de respostas se tornava mais urgente, quase uma obsessão. Ele não conseguia aceitar a ideia de que aquela mulher, tão parecida com sua esposa falecida, poderia ser outra pessoa, ou pior, poderia ter fingido toda essa tragédia. Esse pensamento o consumia, impregnando cada pensamento com uma intensidade esmagadora. No dia seguinte, com o coração repleto de determinação e raiva, Ethan voltou ao parque onde a vira. Ele esperou por horas, com os olhos atentos, esperando o momento em que Laura aparecesse novamente. O sentimento de traição, misturado com uma esperança quase infantil de estar enganado, o tornava ainda mais ansioso. Quando finalmente a viu ao longe, sentiu um misto de medo e coragem, uma dualidade que o fazia hesitar e avançar ao mesmo tempo. Ele não podia perder essa chance, precisava confrontá-la e desvendar o que estava acontecendo. Ao se aproximar, Ethan não se conteve. Laura, ele chamou, a voz firme, porém carregada de um desespero profundo. Desta vez, ela parou, e o olhar dela era como uma barreira fria. Eu disse que você está enganado, ela insistiu, mas algo em seu olhar, uma faísca involuntária de reconhecimento, denunciava a verdade que ela tentava esconder. Ele viu a incerteza em seus olhos, um sinal inegável de que ela estava mentindo, e isso lhe deu força para insistir. Não tente esconder mais, Laura. Eu preciso saber a verdade. O que aconteceu com você? Antes que ela pudesse responder, Lucas apareceu ao seu lado, o rosto rígido, exalando uma proteção possessiva que fazia o sangue de Ethan ferver. Já chega, Lucas interveio, a voz tensa. Deixe-a em paz. Mas Ethan se recusava a recuar. Havia algo em toda aquela situação que o incomodava profundamente, uma sensação de que não estava apenas perdendo Laura, mas de que algo muito mais sombrio estava em jogo. A expressão de Lucas apenas aumentava o mistério, e Ethan sabia que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. O clima de tensão era sufocante, uma batalha silenciosa entre Ethan e Lucas, com Laura presa no meio, hesitante e evasiva. Por um momento, Ethan viu o conflito no olhar dela, uma expressão vulnerável que ele não via há anos.
Era quase como se ela estivesse lutando contra algo maior do que ela mesma. E então, em uma voz quase inaudível, ela murmurou: "Não posso falar. É perigoso." Aquelas palavras, embora vagas, trouxeram à tona uma nova camada de intriga que fazia seu coração bater ainda mais forte. Por que ela não poderia falar? Que tipo de segredo a impedia de contar a verdade? Sentindo-se frustrado, mas também mais determinado do que nunca, Ethan decidiu que precisava ir além desse encontro tenso e buscar respostas em outro lugar. Ethan voltou para casa com a mente fervilhando, cada detalhe da conversa ecoando em seus pensamentos. O que Laura poderia estar escondendo? E por que ela mencionara que era perigoso? Aquela advertência ecoava de forma incômoda, um sussurro que se alojava fundo em seu coração, ampliando seu desespero e sua determinação. A possibilidade de que sua própria esposa tivesse forjado a própria morte, desaparecendo sem qualquer explicação, era algo transformador e ao mesmo tempo de partir o coração. Era como se a realidade que conhecia estivesse desmoronando diante de seus olhos. Decidido a desvendar o mistério, Ethan começou uma investigação por conta própria. Procurou antigos amigos de Laura, pessoas que poderiam ter algum conhecimento sobre aqueles últimos dias antes de sua morte. As pistas eram poucas e desencontradas, mas uma conexão surgiu, um detetive local que parecia ter informações além das que foram divulgadas na época. A esperança era tudo o que lhe restava, então ele foi ao encontro desse homem, mesmo sabendo que cada resposta poderia trazer uma verdade chocante e irreversível. Ao se reunir com o detetive, Ethan sentiu que o ambiente se tornava mais sombrio, uma sensação densa e opressora o envolvendo. O detetive, um homem reservado e experiente, observou-o atentamente antes de falar. "Nem todos os desaparecimentos são o que parecem", ele disse, deixando Ethan inquieto. O detetive revelou que Laura tinha sido testemunha em um caso perigoso, onde sua vida corria risco, e que sua morte fora uma encenação para protegê-la. Ela havia sido colocada em um programa de proteção a testemunhas, e por isso, fora obrigada a abandonar tudo, inclusive o homem que amava. A revelação o deixou em choque, e uma avalanche de emoções o consumiu. A mulher que ele amava, sua Laura, estivera viva o tempo todo, mas em uma prisão invisível, forçada a deixar para trás tudo o que conhecia. Ethan sentiu-se traído e aliviado ao mesmo tempo. Era inacreditável que sua dor desses anos todos tivesse sido resultado de uma mentira necessária. Ele agora entendia o vazio no olhar dela, a razão pela qual não podia falar com ele. Ela carregava um fardo pesado e secreto que ele jamais poderia imaginar. Além disso, o detetive revelou mais um detalhe perturbador: Lucas não era apenas um estranho na vida de Laura. Ele era seu companheiro de proteção, alguém que garantirá sua segurança, mas que agora parecia ter se tornado algo mais. A ideia de que Laura havia reconstruído sua vida ao lado de outro homem era devastadora para Ethan. A conexão que um dia os unira parecia desfeita, e tudo o que restava era a dolorosa compreensão de que ela não lhe pertencia mais, que o destino deles tinha tomado rumos opostos. Ethan saiu da reunião com o coração em pedaços, mas, ao mesmo tempo, com uma visão mais clara sobre o que deveria fazer. Precisava confrontá-la novamente, agora ciente da verdade, para ouvir dela mesma por que havia escolhido esse caminho. Ethan sabia que essa seria sua última chance de ouvir a verdade diretamente de Laura. Com o coração repleto de uma dor quase insuportável, mas também de uma firmeza inspiradora, ele a procurou novamente. Cada passo em direção ao local onde a encontrara antes, parecia arrastá-lo para um abismo, mas ele continuou, decidido a encarar o que viesse. O reencontro seria definitivo, uma despedida ou talvez uma redenção, mas ele não podia mais viver com as dúvidas que o consumiam. Quando finalmente a viu, sua presença parecia carregar uma aura de tristeza e ao mesmo tempo de força, uma combinação comovente e profunda, impossível de ignorar. Ao vê-lo, Laura hesitou, mas sua expressão mostrava que ela sabia que aquele momento era inevitável. Sem mais máscaras, ela pediu a Lucas que lhes desse um momento a sós, e com uma expressão tensa, ele se afastou.
Ethan sentiu uma mistura de alívio e ansiedade, incapaz de prever o que estava prestes a ouvir. Por que você fez isso comigo, Laura? Ele perguntou, a voz embargada, cheia de sentimentos reprimidos. Por que me deixou acreditar que você estava morta? As palavras eram como uma ferida aberta, deixando transparecer o abismo que o separava dela. Laura respirou fundo, os olhos marejados, e então começou a contar sua história. Ela explicou que ao testemunhar um crime, foi forçada a entrar em um programa de proteção a testemunhas. Sua morte foi encenada para despistar os criminosos, e partir sem olhar para trás foi a única forma de garantir que ambos estivessem seguros. Sua voz estava embargada, mas as palavras eram de uma honestidade dolorosa, como se cada frase fosse uma confissão de algo que a torturava há anos. Ethan sentiu-se mergulhado em uma avalanche de emoções, o alívio por saber que ela nunca o abandonara voluntariamente, mas também o desespero ao perceber o preço que ela pagará por aquela escolha. E Lucas? Ethan perguntou, hesitante, temendo a resposta. A expressão de Laura se suavizou, mas um brilho melancólico apareceu em seu olhar. Ele esteve comigo desde o início, me protegendo, e com o tempo, se tornou alguém importante para mim, ela confessou, a voz baixa, quase um sussurro. Ethan sentiu seu coração se despedaçar, mas havia algo na sinceridade de Laura que fazia aquela dor parecer quase suportável, como se finalmente pudesse entender a profundidade do sacrifício que ela fizera por ele. A ideia de que ela havia reconstruído a vida, mesmo que isso significasse estar ao lado de outra pessoa, era chocante, mas também comovente em sua complexidade. Ethan olhou para ela, absorvendo a verdade que tanto buscará. Laura estava dividida entre o passado e o presente, entre o amor que haviam compartilhado e a nova vida que construíra. Você foi tudo para mim, Ethan. Ainda é. Ela murmurou, uma lágrima deslizando pelo rosto. Mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, deixando claro que apesar do amor que ainda existia entre eles, aquele capítulo de suas vidas estava encerrado. A intensidade do momento era esmagadora, uma despedida que não precisava de palavras para ser entendida. Eles ficaram em silêncio, apenas se olhando, como se as memórias dos anos passados estivessem suspensas entre eles. Ethan sentiu uma paz inesperada, uma aceitação que parecia encerrar o luto que carregara por tanto tempo. Laura segurou sua mão, o toque leve, e ao mesmo tempo, carregado de emoção. Aquela era a última vez que estariam juntos assim, e ambos sabiam disso. Ethan sentiu a mão de Laura deslizar lentamente da sua, como se o próprio tempo estivesse concedendo um último momento para absorver cada detalhe, cada sensação. O toque era suave, mas ao mesmo tempo, profundo, a despedida definitiva de um amor que, embora permanecesse, precisava se transformar em lembrança. Ele olhou para ela, os olhos repletos de uma tristeza comovente, mas também de compreensão. O amor entre eles era algo que nunca se apagaria, algo inesquecível e encantador em sua essência, mas que agora pertencia a outro tempo, a outra vida. Laura sorriu, um sorriso suave e carregado de gratidão. Eu só quero que você seja feliz, Ethan. Ela sussurrou, com uma ternura de partir o coração. Havia em sua voz a sinceridade de alguém que sacrificará tudo pelo bem daqueles que amava, e Ethan percebeu que não havia mais nada que ele pudesse pedir dela. A vida de Laura seguira um caminho inesperado, um caminho que ele não poderia trilhar ao seu lado, mas que ele finalmente aceitava. Ele sabia que sua dor não se desvaneceria de imediato, mas havia algo naquele instante, talvez o próprio reencontro, que lhe dava uma paz nova, quase transformadora. O último abraço foi silencioso, sem palavras, mas tão cheio de emoção que Ethan sentiu um peso sair de seus ombros. Quando ele a soltou, Laura recuou lentamente, e o olhar que eles trocaram foi o de um amor eterno, mas que agora se despedia. Ela se virou para Lucas, que aguardava à distância, e Ethan percebeu que ela estava pronta para seguir em frente. Ele não sentiu raiva, ao contrário, sentiu-se grato pelo papel que Lucas cumprirá em manter Laura segura, mesmo que isso significasse que ela não voltaria para ele. Quando ela se afastou, uma última lágrima escapou de seus olhos.
Ethan observou Laura e Lucas se afastarem, cada passo deles simbolizando o fechamento de um capítulo que ele sabia ser necessário. Era inacreditável que, após tantos anos de sofrimento, ele finalmente pudesse sentir-se livre. Livre para lembrar, mas também para seguir adiante. A caminhada de volta para casa foi carregada de uma nostalgia pesada, mas Ethan sabia que aquela história, embora triste, era também uma lembrança profunda e inspiradora de amor e sacrifício. Nas semanas seguintes, Ethan retornou ao parque algumas vezes, mas agora a sensação era diferente. Ele olhava para os mesmos lugares onde costumavam estar juntos, mas agora sem a sombra do luto, apenas com a gratidão de quem havia vivido um amor verdadeiro. Cada visita ao parque era um pequeno ritual de despedida, uma maneira de aceitar o passado e abrir espaço para o futuro. Ele sabia que Laura estaria sempre em sua memória, não mais como uma ferida, mas como um fragmento belo e eterno de sua história. E assim, Ethan finalmente encontrou paz. A paz que Laura desejara para ele, a paz que ele buscará por tanto tempo. Ele respirou fundo, sentindo o ar como se fosse a primeira vez em anos, e com um último olhar para o parque, deu as costas, pronto para abraçar o futuro com o coração leve e o espírito renovado. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.